Olá, pessoal! Vamos ter mais uma aula, hoje a aula de revisão do texto dissertativo. A partir do texto que vocês construíram sobre a importância da ciência para a humanidade, a gente vai proceder à revisão desse mesmo texto. Vamos lá, deixa eu diminuir e a gente vai falar agora, certo, sobre essa revisão. É bem brevezinha, porque o texto já deve estar pronto, passado a limpo, e eu gostaria, nesse momento agora, que vocês se recordassem, certo, do nosso tema, que foi a importância da ciência para a humanidade, e lembrar vocês também que o texto dissertativo, ele tem 3 partes. Ele pode ser expositivo, quando a gente expõe um assunto, e ele pode ser argumentativo, quando a gente usa argumentos a fim de convencer um leitor. Olha só, a introdução do texto sempre deve ter a apresentação do assunto proposto. Então, é um texto curto, é um texto de 1 página somente, e nesse texto a gente deve deixar claro, logo na introdução, exatamente pelo tamanho curto dele, certo? Qual é o assunto que será abordado para fazer com que o leitor tenha interesse em continuar essa leitura. O desenvolvimento do texto, ele precisa apresentar argumentos ou as ideias, ou expor as ideias que você defende ao longo do seu texto. Você pode apresentar prós, pode apresentar contras, você pode apresentar exemplos, você pode apresentar discursos de autoridade para comprovar as suas ideias, enfim, a gente já viu em outras aulas todo o processo de desenvolvimento e várias opções que nós temos para desenvolver o nosso texto. Sempre com uma linguagem breve, sucinta, eficiente, que não seja o famoso enrolation a que a gente se refere sempre, né? A conclusão do texto, ele deve nunca acrescentar ideias novas. É um texto curto, as ideias novas, elas devem estar ao longo do texto e não para concluir um texto, porque senão ele vai dar a impressão ao leitor de que mais alguma coisa virá. Então, assim, a conclusão, ela retoma as ideias já apresentadas, fortalecendo aquilo que foi dito, reforçando a ideia do tema, certo? Recapitulando o que há de mais importante em relação ao assunto principal. E essa é a grande tônica. Você pode também, e deve, se for um caso de apresentação de problemática, certo? Colocar na conclusão formas de intervenção, lembrando que, para solucionar essa problemática, esse problema, se é apresentado um problema, você deve apresentar quem é que vai resolver esse problema, qual é o agente, como ele vai fazer para resolver o problema. Pode ser o governo, pode ser a sociedade, pode ser a escola, pode ser as pessoas, a humanidade, enfim. E o que elas farão para resolver esse problema, certo? De que forma será solucionado? Então, é o modo, o meio, certo? Com que ferramentas, com que, digamos assim, com que ferramentas mesmo, a palavra é essa, certo? Que ferramentas serão usadas, digamos assim, para que a solução ocorra, para que ela aconteça. Lembre-se que o lugar de novas informações é ao longo do texto, pode ser na introdução, no desenvolvimento principalmente, mas na conclusão a gente vai fazer uma retomada ou apresentar, certo? Essa proposta de solução a depender da natureza do texto. Após escrever o texto, vamos ao processo de revisão. Observe as palavras de mesma família sinonímica, ou seja, aquelas palavras que têm significados semelhantes. Muitas vezes, por falta de vocabulário ou de atenção, você acaba repetindo as mesmas ideias muitas vezes no texto ou as mesmas palavras. Então, por exemplo, no tema A Importância da Ciência para a Humanidade, a palavra ciência e a palavra humanidade, além da palavra importância, essas 3 palavrinhas, elas vão acabar aparecendo muitas vezes. Então, quando a gente diz importância, a gente pode dizer relevância. A gente pode usar o adjetivo importante ou relevante. A gente pode usar a palavra fundamental. Então, há outras opções. Vale a pena consultar um dicionário, desde que seja online ou mesmo um dicionário físico. Certo? A palavra ciência pode ser substituída por científico, às vezes por tecnologia, certo? Noutras, por um estudo científico. Então, é preciso que você substitua as repetições do seu texto para apresentar e revelar um vocabulário mais rico. Isso lhe dá
mais segurança enquanto escritor e mais poder de convencimento diante do seu público leitor. Perceba que na segunda vez que você repetir o mesmo sujeito num período, certo? Num parágrafo, por exemplo, você pode deixar nessa segunda vez o sujeito oculto se ele é o mesmo sujeito da frase anterior. Então, não precisa repetir a palavra. Use a técnica também de substituir substantivos iguais. Você colocou a ciência na primeira frase, depois a ciência de novo. Se não quiser deixar oculto, você pode substituir por pronomes equivalentes, ok? Vamos que vamos. Não se esqueça nunca no seu texto de fazer uma letrinha legível, porque a obrigação é sua de se fazer entender. A gente pensa, a pessoa que leia, não é bem assim que funciona em concurso, nem é assim que funciona em avaliações. A gente precisa que o outro nos entenda. Então, não adianta a gente achar que a pessoa tem a obrigação de ler. Geralmente, os textos com muita dificuldade de legibilidade, de leitura, certo? Fazem com que o leitor se desinteresse. E às vezes você tem ideias geniais e elas acabam perdendo força porque o leitor se torna enfadado, cansado, acha aquilo tudo muito chato de ler, sabe? A gente não gosta de fazer esse esforço todo, principalmente no mundo em que quase tudo hoje é digitado. Então, olha só. Letras de difícil legibilidade ou leitura acarretam problemas de compreensão do texto e terminam por dar a impressão de que seu texto é menos qualificado. Muitas vezes a nota diminui por conta disso, porque a pessoa não consegue nem entender o que é que você queria dizer. Quanto ao parágrafo, sabe aquele famoso dedinho ou 2 dedinhos que a professora lá das séries iniciais do Fundamentalzinho 1, certo? Ensinou a colocar quando você começou no processo de alfabetização, né, já estava escrevendo direitinho lá pela primeira, segunda série, ela dizia assim, ó, coloca um dedinho ou 2 dedinhos, às vezes eram 2 porque seu dedinho era bem pequenininho, mas agora você já pode simplesmente usar um dedo mesmo, eu gosto até de usar o dedão, certo? Para marcar um espaço de adentramento da margem, ou seja, um espaço para começar a escrever e não começar a escrever logo no cantinho, porque o parágrafo ele continua existindo e a marcação de parágrafo é feita dessa forma ainda, ok? Então, não rasure e nem faça borrões também, porque um texto sujo é um texto que causa má impressão. É a mesma coisa nessa sociedade de aparência que a gente vive, que a gente anda sujo pelo meio da rua. Então, se você entrega uma folha de papel escrita com muitos borrões, com muitas rasuras, isso demonstra falta de zelo, falta de preocupação sua com a estética do texto. Então, é necessário, muitas vezes, a gente corrigir um erro, porque o PRO estava quase terminando e lá pelo final eu errei uma palavra. O que eu vou fazer? Copiar tudo de novo? É lógico também que a gente, ser humano, não gosta de fazer as coisas 2, 3 vezes. Eu também não gosto, igualzinho a vocês, mas eu sou até perfeccionista e às vezes eu arranco a página e faço tudo de novo se ficar feio de verdade. Mas a gente tem uma técnica bem simples, que é pegar uma canetinha e simplesmente passar um risquinho em cima da palavra. Não é para fazer 389 riscos na palavra e virar um grande borrão. Um único risco faz com que a palavra corrigida, certo? Seja perceptível para o leitor. Então, o leitor, aquele que está lendo ou corrigindo o seu texto, ele perceberá que aquela palavra foi anulada. Não precisa botar anulada. Não precisa botar entre parênteses, não precisa riscar 1000 vezes, não precisa passar corretivo, corretor líquido, certo? Basta um único tracinho em cima da palavra para resolver o problema, certo? Do seu erro. A palavra nova pode ser escrita acima, se não houver mais espaço, porque você pode ter percebido isso depois. E a palavra nova também pode ser escrita ao lado, na sequência, e a linha continuar de forma normal. Não se preocupe quanto a isso, porque normalmente, quando esteticamente está bem apresentada, essa rasura não causa nenhum tipo de problema. Deve ser evitada pela questão estética, mas não chega ao ponto de diminuir ou desqualificar o texto, a não ser que ela seja uma rasura muito frequente, muito feia, muito borrada e muito exagerada, ok? Vamos que vamos. Revisando aqui o introdução, o desenvolvimento e a conclusão do texto. Olha só, na sua introdução, o texto é apresentado de forma clara, certo? O tema do texto, desculpem, é apresentado de forma bem objetiva. Quando uma pessoa lê o seu texto pela primeira vez, ela vai saber do que se trata, ou seja, você está tratando do desenvolvimento
do tema, a importância da ciência para a humanidade. A gente tem 3 palavras-chave aí, certo? Importância, ciência e humanidade. Essas 3 palavras, elas devem aparecer, ou sinônimos dessas palavras. Ao invés de importância, você pode botar relevância, você pode falar sobre a ciência ser fundamental, certo? A palavra ciência, científico, pensamento científico, desenvolvimento científico, análise científica, vamos lá, né? Tecnocientífica também, são palavras que devem aparecer dentro do seu texto para que o tema fique claro, fique bem objetivo percebê-lo. No desenvolvimento, você explorou algumas formas de desenvolver a ideia, certo? Você trouxe exemplos, você usou, digamos assim, argumentos de autoridade, pensamentos de grandes nomes da história da humanidade, você usou comparações históricas. Que tipo de desenvolvimento você explorou? Você seguiu os slides anteriores de orientações ou você trouxe um novo tipo de desenvolvimento para o texto? Isso também é possível. Então, se o texto tem bons argumentos, você consegue convencer alguém das suas ideias, o seu interlocutor. Um bom treinamento é pedir ao irmão, se você tiver, ou a seu pai, a sua mãe, ou um cuidador, aquela pessoa que está perto de você, para ler o texto, porque ela com certeza vai lhe dar algumas dicas. E isso não é uma fraqueza do escritor, ao contrário, é uma forma muito bacana da gente ter um feedback diferente e de a gente perceber como é que aquele texto chega até o leitor. As pessoas têm, todas elas, muitas contribuições importantes para dar ao nosso texto. E é oferecendo esse texto ao público leitor que a gente consegue ter bons feedbacks, além do feedback do professor ou da professora, ok? E na conclusão, você propõe uma reflexão sobre o assunto? Ou você apresenta uma proposta que valida o tema, ou que ajuda a solucionar a problemática apresentada? Você apresentou uma problemática, houve um problema, há uma forma de solucionar esse problema? Então é isso que você precisa perceber, certo? Ao final do seu texto, se você cumpriu a estrutura básica dele, se você escreveu com clareza, se você escreveu com objetividade e se está um texto bem escrito, além dos aspectos gramaticais, claro, que merecem todo um cuidado e um zelo por sua parte, uma forma empenhada, certo? De fazer para mostrar o melhor que você tem, certo? Aguardo o texto passado a limpo. Podem enviar a partir da próxima semana, certo? Para o nosso e-mail de correção. Um abraço e até a próxima aula. Beijinho!